Os miseráveis entre a lei e a graça, de Israel Isa. Capítulo 10. O efeito da graça. A graça de Deus não é apenas um ponto de partida, ela é um caminho, uma vida. E Jean Valjean, desde o dia em que foi perdoado e acolhido pelo bispo Myriel, decidiu trilhar esse caminho até o fim, mesmo que isso significasse perder tudo outra vez. A cidade vivia em inquietação. Corria o boato de que o antigo forçado Jean Valjean, agora conhecido como respeitável Senhor Madalena, havia sido identificado em outra cidade. Um homem simplório e sem qualquer malícia estava sendo acusado de ser o foragido 24.601. Javert, com sua fé cega na lei, moveu céus e terras para prender e condenar aquele homem. A lei exigia punição, e não importava se o acusado não oferecia resistência, se era ignorante, se chorava ou se clamava por justiça. A lei não ouve, a lei não sente, a lei apenas pune. Jean Valjean, ao saber do ocorrido, foi tomado por um grande conflito interior. A justiça humana o absorvera em sua nova identidade. Ele estava protegido, intocável, respeitado. Bastava manter-se calado, ignorar o julgamento, e ninguém mais saberia. Mas a consciência transformada pela graça não convive com a injustiça. O homem velho teria se escondido. O novo homem, porém, sabia que a verdade é parte do preço da redenção. Em uma das cenas mais emocionantes da obra, Valjean entra no tribunal e se apresenta diante do juiz e dos presentes. Senhores, sou eu o verdadeiro Jean Valjean. Aquele homem ali é inocente. Eu sou o condenado 24.601. Com essas palavras, ele quebra as correntes da mentira e se entrega. Mas não apenas isso, ele se oferece como substituto, assim como Cristo, o inocente, tomou o lugar do culpado. Aquele ato não era heroísmo, era santidade, era a graça, era o evangelho vivido em forma humana. Javert, por sua vez, se vê novamente diante do incompreensível. Para ele, a lei é tudo. Um criminoso nunca muda. Se Valjean está sendo generoso, então está enganando. Se age com compaixão, deve ter um motivo oculto. Javert não compreende a graça porque nunca a experimentou. Como os fariseus dos dias de Jesus, conhece a Escritura, mas não conhece o autor da misericórdia. E é nesse contraste que reside o coração deste capítulo, a diferença entre a natureza do homem caído e a natureza do homem regenerado por Cristo. O primeiro vive sob o peso da lei, tentando justificar-se pelas próprias forças, tropeçando sempre no mesmo lugar. O segundo sabe que não pode salvar-se por si, mas vive agora sob a luz da graça, em liberdade, guiado pelo Espírito de amor. Paulo escreve em sua carta aos Gálatas: Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Aos Gálatas 5, 4. E ainda, porque todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aos Gálatas 3:10. Valjean não era mais um escravo da lei, era um servo do amor. E seu ato, ao se entregar para livrar o inocente, é o espelho do Cristo que, sendo Deus, desceu e se fez homem, sendo justo, tomou o lugar do pecador. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aos Romanos 5:8. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 aos Coríntios 5:21.
O tribunal ficou em silêncio. Os olhares se voltaram para Valjean. A justiça dos homens não sabia o que fazer com alguém que se entregava por amor. E Javert, perplexo, começava a ver ruir o mundo de regras no qual confiava. Afinal, como prender alguém que se doa assim? Como condenar alguém que reflete a santidade? Neste momento, o leitor é desafiado a refletir. Temos vivido como Javert, presos à rigidez da lei, ou como Valjean, livres pela graça que transforma? No próximo capítulo, veremos como a decisão de Valjean ecoará não apenas sobre a sua própria vida, mas também sobre a vida de Cosette, e até mesmo no coração perturbado de Javert, que começará a enfrentar o maior dilema de sua existência: é possível que a graça realmente exista?